Indo para os reflexos agora. Beleza. Alguns reflexos mencionados pela professora. Eu não estava na aula, então eu vou confiar nisso aqui. Basicamente, o primeiro reflexo, que é o reflexo de busca, né? Ou 4 pontos cardeais. Reflexo de busca, então, já remete a buscar algo, obviamente, né? Então, esse reflexo vai ocorrer quando o bebê, ele vai ser tocado, né? Vai ter o toque nas comissuras labiais, que são os cantos da boca, ou no centro dos lábios, certo? Seja superior ou inferior. Então, o reflexo vai ocorrer involuntariamente assim que você toma nos cantos da boca ou tanto na parte central, seja do lábio superior ou inferior, tudo bem? A resposta basicamente vai ser que a língua, lábios e cabeça do bebê se movimentem em direção ao estímulo, tudo bem? Como se estivesse buscando algo, ou seja, reflexo de busca, entendeu? Esse reflexo, ele vai ajudar na busca pela alimentação e é importante no processo de amamentação. Então, basicamente, do 0 aos 2 meses, na época que o bebê tem esse amadurecimento do momento do... Caralho, que o Giovanni tá mandando mensagem, tô bugando. Fechou. Aí o bebê começa, né, a ter essa busca pelos... Enfim, vocês estão entendendo, né? O Giovanni mandou mensagem e me confundi. Fechou. Então, reflexo de busca. A posição de teste vai ser qualquer posição, exceto a em decúbito ventral. É óbvio, né? Se o bebê tá, tipo, com a cara pra baixo, não vai ter como ele, tipo, buscar o alimento, certo? Estímulo. Vai ter um leve toque nas comissuras labiais ou no centro dos lábios superior e inferior. A resposta vai ser língua, os lábios começam a se movimentar. Então, é como se o bebê começasse a fazer o biquinho mesmo, certo? Biquinho procurando o alimento. Então, basicamente, esse é o reflexo de busca, 4 pontos cardeais. Reflexo de sucção, o reflexo muito conhecido pelo Giovanni, que é quando um objeto vai ser introduzido entre os lábios do bebê, como o dedo ou outra coisa do examinador, ele desencadeia uma reação de sucção. Então, o bebê vai sugar algo, certo? Vai sugar um objeto ou parte do seu corpo, cuja qual o Giovanni está habituado, que como parte do instinto natural para se alimentar, certo? Basicamente. Então, algumas vezes o bebê, ele não sabe fazer isso, cara. Então, ele vai precisar de um estímulo para aprender esse reflexo, onde se você colocar o dedo ou outra coisa na boca dele, a língua deve ficar, né, embaixo do dedo. Se não ficar, tem que ir educando para o bebê aprender. Então, assim que você faz isso, automaticamente o bebê, ele vai começar a ter essa sucção, esse reflexo involuntário, certo? Esse é comum aparecer entre o primeiro mês de vida, obviamente, e até entre o quarto ao quinto mês, tudo bem? Após isso, o bebê já começa, né, a ter os músculos também um pouco mais maduros e tem esse movimento voluntário, tá bom? Tem o reflexo de sucção, então, basicamente, posição de teste qualquer, menos decúbito ventral, porque se o bebê tiver com a cabeça para baixo, ele não vai conseguir mamar. Introdução do dedo examinador entre os lábios do bebê e a resposta vai desencadear uma reação de sucção. Então, reflexo de sucção, 0 a 5 meses. Introduz, né, o dedo do examinador acima da língua do bebê, auxiliando ele a sugar, não sei, qualquer coisa. Reflexo de pressão palmar obviamente, então não vou nem precisar explicar muito disso, é o mais evidente, de 0 a 3 meses, tudo bem? Teste qualquer uma, estímulo, contato do examinador com a palma do bebê, o bebê vai fechar, certo? O Giovanni faz isso até hoje, porém com outra coisa. Reflexo de preensão plantar. E essa aqui é a única coisa que precisa lembrar, entre em contato, quando o dedo do examinador entra em contato com o suco metatarso falângico, tudo bem? Ao invés da professora colocar só sola do pé, não. Suco metatarso falângico, tá bom? Na parte anterior do pé do bebê. Isso vai gerar uma flexão plantar, tá bom? Onde os dedos do pé vão meio que apontar para baixo. Isso aí é algo que a gente já sabe também. Entre 0 a 1 ano de idade, basicamente isso, porque isso é muito comum do bebê. E também por conta da cosquinha, né? Às vezes o bebê sente cócegas, é uma sensibilidade, e aí pode ser confundido com reflexo também, por isso que tem até os 12 meses. Então, posição de teste, qualquer um, menos em pé, obviamente, não tem como você enfiar o dedo em pé, né? Contato, flexão, beleza. Reflexo de Moro, vamos lá. Vou mandar tudo no mesmo vídeo, foda-se. Reflexo de Moro. É um reflexo primitivo, então vai ser encontrado em bebês com idades entre 0, né, a 6 meses de idade. Esse reflexo é uma resposta automática do sistema nervoso central a um estímulo súbito, ou seja, um estímulo inesperado. É como se fosse um susto do bebê, entendeu? Como um ato de deixar
cair a cabeça do bebê em extensão de forma abrupta. Ninguém vai fazer isso, mas tudo bem. O reflexo de Moro, ele terá duas fases, tudo bem? Então, basicamente, posição de teste. Criança em decúbito dorsal, de costas para baixo. Estímulo, vai deixar cair a cabeça em extensão. Então, basicamente, você vai deixar o moleque, tipo, cair. É basicamente isso, a cabeçona dele. A primeira fase, ele vai abduzir os membros, então o membro superior, tipo, e a extensão dos dedos. Ele basicamente vai ficar igual o Cristo Redentor, certo? Imagina que o Cristo Redentor é a criança na primeira fase e na segunda fase a adução dos membros superiores. Então, basicamente, você pulou, abriu o braço e depois encolheu o braço. É basicamente isso. É como se fosse um susto mesmo. Você toma um susto, o seu reflexo inicial é tipo, você meio que abre o braço como defesa para tipo, se proteger e depois que tá tudo bem, você vai fechando, né? Então, aqui é o exemplo, tipo, leva isso como se fosse a primeira fase. Então, tipo, ele deixou a cabeça cair, ele vai se assustar, né? Ele vai, tipo, se desesperar, levantou a mão. Assim que ele vê que ele tá apoiado, ele meio que recolhe de novo. Basicamente é isso. O reflexo positivo de apoio. Basicamente, reflexo positivo de apoio vai ser também conhecido como reflexo de apoio plantar, vai ser um dos reflexos primitivos que vão ser observados em recém-nascidos e bebês com idade de entre 0 meses a 3 meses, tudo bem? É chamado de positivo porque vai ser uma resposta normal e saudável a um estímulo específico. Que estímulo é esse? É a capacidade do bebê de apoiar seus pés em uma superfície quando ocorre um estímulo na região plantar, tudo bem? Basicamente, a posição de teste. Criança suspensa verticalmente pelo examinador, você vai apoiar o apoio plantar dos pés na superfície da mesa. Então, você vai colocar o pé da criança na superfície da mesa. O que vai acontecer? Ela vai flexionar o joelho e o quadril. Basicamente é isso. Tipo, a criança vai andar. Eba! Que difícil. Reação de Gallen. Isso. Aqui é basicamente isso. O que vai acontecer. O bebê meio que vai esticar o pé, tá ligado? E vai andar. A reação de Gallen. Também, obviamente, todos são reflexos primitivos, tá? Entre 0 a 2 meses de vida. É um reflexo que vai ocorrer a estimulação da região paravertebral dorsal, tudo bem? E resulta no encurvamento do tronco, na liberação do estímulo. Então, basicamente, você vai contorcer o moleque. O moleque tá aqui de boinha. Você vai fazer uma cosquinha aqui, né? Tipo... Aí ele vai, tipo, dobrar, tá ligado? Então, basicamente, posição de teste. Criança decúbito ventral, um leve toque com a ponta do dedo na região paravertebral dorsal e ele vai encurvar o tronco com a concavidade para o lado estimulado. Então, se eu estimulei o lado esquerdo, ele vira assim para o lado esquerdo, certo? Ele vai fazer esse ângulo para o lado esquerdo da curvatura. Basicamente é isso. Então, reação de Gallen você passa a mão do lado do bebê, na região paravertebral dorsal, e o bebê meio que vai dar uma contorcidinha. Basicamente isso. Reflexo de marcha automática é uma parada simples também. Olha, é um reflexo primitivo, não imaginava. Fechou? O reflexo entre 0 a 2 meses, tá? Só lembrando, reflexo de Gallen, 0 a 2 meses também. Basicamente, todos eles, grande parte deles são de 0 a 2 meses, são recessões que são para mais disso. Fechou. Basicamente é chamado de marcha automática, porque envolve uma resposta automática do bebê à inclinação do tronco anterior. Então, se você inclina o tronco anterior, se você inclina o tronco anteriormente, né, faz essa inclinação, vai levar a passos curtos e ritmados, sem extensão de joelho e quadril. Então, basicamente, é como se fosse uma resposta para não cair, entendeu? Quando você vai cair, às vezes você dá, tipo, esse passo até conseguir ter uma base, por assim dizer. Então, basicamente, é o do bebê, só que ele não faz a menor ideia que ele está fazendo isso. Então, a posição de teste aqui, ó. Posição de teste, criança suspensa pelo examinador, certo? Apoiada na superfície da mesa, cama, chão, qualquer coisa. Você vai estimular o tronco dele. O que vai acontecer? Ele vai dar uns 3 passinhos, sabe? Tipo, passos curtos e ritmados sem extensão de joelho. Ele meio que só vai, tipo, levar o pé, assim. Como se fosse, tipo, uma marcha meio ceifante, alguma parada, assim, basicamente. Tem o reflexo de colocação das pernas, ou reflexo de placing, ou placing, que vai ser um reflexo primitivo, e observem bebês de 0 entre 2 a 3 meses. Como eu falei, 0 a 2 a 3 meses é basicamente tudo isso. Basicamente todos são desses. É um reflexo que vai envolver, né, a resposta automática quando o dorso do pé é tocado nas bordas de uma superfície. Basicamente, tipo, é isso aqui, né?
bebê tá aqui, ele meio que vai colocar o pé pra cima, tá ligado? Basicamente é isso. Aí tá aqui, ó, tipo, a posição de teste, né? A criança suspensa verticalmente pelo examinador. Estimulação, vai tocar o dorso do pé da criança na borda da mesa. Resposta, uma tríplice flexão do membro superior e colocação do pé sobre a superfície. Ou seja, a criança vai fazer a flexão pé, perna, joelho, quadril, tudo. A criança vai subir um degrau, basicamente é isso. Imagina isso. Imagina que se você tá subindo uma escada e aí sem querer você tipo meio que dá aquele tropecinho na escada e aí você tem que fazer tipo a flexão tipo do membro inferior muito rápida para poder colocar o pé para cima. Basicamente é isso que o bebê vai fazer, tá bom? Aqui, ó. Tipo, aqui ele vai fazer subir uma escadinha. O reflexo tônico cervical assimétrico, ou conhecido como reflexo de assimetria de tônico cervical. Tem um outro parecido com esse, depois a gente dá uma olhadinha ali, eu vou mostrar para vocês. Então, só lembrar, reflexo tônico cervical assimétrico. Esse é o assimétrico e tem o simétrico. Então, no tônico cervical assimétrico, o reflexo de esgrima é um reflexo primitivo, né? O reflexo de esgrima, que no caso é um dos nomes, é um reflexo primitivo que vai se observar em bebês com idade entre 0 a 4 meses. Vai ser um reflexo desencadeado pela rotação da cabeça do bebê e resulta em uma resposta assimétrica do corpo do bebê. Esse é legalzinho, vocês vão ver. Aqui, ó, a criança vai ficar em decúbito dorsal, certo? Com a cabeça na linha média, braços e pernas estendidos. Então, o estímulo é a rotação da cabeça. Aqui eu vou conseguir explicar. A criança vai estar, primariamente, ela vai estar, tipo, deitada em decúbito dorsal, sem ter extensão de um membro e flexão de outro. Ela vai estar com a cabeça reta. Se eu virar, vocês vão ver aqui, assim que ele virou a cabeça do bebê, como eu tô desse lado, então basicamente foi para a esquerda, o membro que a cabeça é inclinada, os membros do lado da cabeça que foi inclinada, eles ficam estendidos, ó, perna e braço estendido, e os membros contralaterais, eles ficam fletidos, tudo bem? Então, por isso que é reflexo tônico cervical assimétrico. Então, reflexo vai ser o movimento, o movimento reflexo do braço. Tônico, vamos levar tipo tonificação muscular, certo? E cervical assimétrico, ou seja, se eu viro para cá, essa questão está assimétrica, então os membros não estão iguais, não há uma simetria. Basicamente é isso. Eu só estou explicando muito porque tem outro que é parecido ali. Então, reflexo tônico cervical assimétrico, virou a cabeça do moleque para um lado, o lado que o nariz está apontando fica com os membros estendidos e o lado que a nuca está apontando, ou seja, a região occipital, fica fletido, beleza? O reflexo tônico labiríntico também vai ser um reflexos primitivos, esse também tem duas fases. Fechou. É muito simples esse aqui também. Vai estar relacionado à postura do bebê em relação à gravidade e envolve uma resposta do sistema nervoso a mudanças na posição do corpo. Então, basicamente, posição de teste 1. A criança em decúbito dorsal, o estímulo à própria postura. Resposta, aumento do tônus extensor. Posição de teste 2, criança em decúbito ventral, estímulo, própria postura. Resposta, aumento do tônus flexor. Mano, esse aqui é meio que idiota. Então, reflexo tônico labiríntico. Se a criança estiver deitada de barriga para baixo e o estímulo vai ser a própria postura, o que vai acontecer? Ela vai ter o aumento do tônus extensor. Então, geralmente, vocês vão reparar, tipo, faz um pensamento retrógrado aí, tipo, das crianças. Geralmente, criança que tá deitada de barriga para baixo sempre tá bem esticada, assim. É tipo como se estivesse espreguiçando mesmo, tipo, é basicamente isso. E posição de teste 2, que é quando a criança fica em decúbito ventral, ela meio que se flexiona, sabe? Fica flexionada. Então, só lembrar. Reflexo tônico labiríntico. Criança com a barriga para cima vai estender. Reflexo da posição de teste número 2 tipo criança em decúbito ventral, então barriga para baixo, flexão. Então, reflexo tônico labiríntico. Posição de teste 1, barriga para cima, você vai ter aumento do tônus extensor. Aí, na posição de teste 2, barriga para baixo, aumento da flexão, aumento do tônus flexor, beleza? Basicamente é isso. Aí tem até isso aqui, assim, mas que se dane. É porque aqui, ó, a cabeça foi para extensão, aí você estende a cabeça para flexão, você flexiona, basicamente é isso.
Tá, esse aqui é legalzinho, reflexo cervical de retificação. Esse é bem fácil também, ele vai aparecer é normal, até 4 meses, não pode continuar até o 7º mês, tudo bem? Continua até o 7º mês, o seu filho vai ter fortes tendências depressivas, logo mais vocês vão entender. Então, basicamente, do 0 aos 4 meses, tá? E ele é movido a passiva... Enfim, vocês vão ver como que é. É porque eu acho engraçado isso aqui. Aqui, ó. Posição cervical de retificação. A criança em decúbito dorsal, com braços e pernas estendidos. Então, primariamente, a criança vai estar assim, normal. Estímulo, rotação ativa ou passiva da cabeça. Beleza, a criança tá assim, você vira a cabeça dela para a direita, como é aqui. O que vai acontecer? Rotação em bloco do tronco. Então, esse é o Giovani assistindo o jogo do Corinthians. Esse é o Giovani quando o Corinthians perde. Fica em rotação fetal, entendeu? Basicamente, assim que a cabeça da criança move para um lado, o que vai acontecer? O corpo dela também vai junto, entendeu? Então, por isso que é cervical de retificação. Ou seja, o seu corpo tem a reação de se fazer a retificação, de ficar igual à maneira que a sua cervical se movimenta, beleza? Basicamente é isso. Reflexo tônico cervical simétrico, rapaziada. Agora o simétrico, ele vai ser conhecido aqui como aqui, ó. Ele é conhecido como assimétrico patológico anormal. Então, por isso que a gente não pode confundir. O reflexo tônico cervical assimétrico, ele é comum, certo? Ele é comum, ele não é patológico, é algo fisiológico, tudo certo. Porém, o assimétrico patológico ou simétrico, aí já é zoado. Não é algo muito bacana de se ter, beleza? O que vai acontecer? Vai ser visto como bebês entre 2 a 6 meses, certo? Caraca, eu acho que... minha bateria vai acabar. Enfim. Pausas técnicas, rapaziada. Fechou. Então, beleza. Também conhecido como reflexo. Tá. Esse reflexo é considerado normal porque ocorre fora da faixa de desenvolvimento típica. E aí é um indicador de preocupações neurológicas ou musculares. Provavelmente, Diego teve isso aqui, né? Preocupações neurológicas, mas os pais deles não foram seguir em frente, então ele come maçã do jeito que ele come e a gente já sabe como é feio. Beleza. 2 a 6 meses, patológico, tudo bem? Posição de teste. Criança em decúbito ventral ligeiramente suspensa pelo abdômen. Então, você vai pegar, tipo, a criança por baixo, assim, basicamente. Resposta: flexão ou extensão passiva ou ativa da cabeça. Geralmente é passiva. Criança de 2, 3 meses não vai entender o que você está falando. Fechou. Para flexão da cabeça, o que vai acontecer? A flexão dos membros superiores e extensão de membros inferiores. Mano, é só lembrar que sempre vai acontecer o contrário. Então, se eu flexionar a cabeça, o meu membro superior vai em direção ao queixo e o membro superior em direção ao queixo e o membro inferior em direção para nada. É isso, basicamente isso. Ele meio que vai expandir, entendeu? Ele fica estendido. Se eu estender a cabeça, é a extensão dos membros superiores e flexão dos inferiores. Então, só lembrar. Tônico cervical simétrico ou assimétrico patológico. A posição de teste, criança levemente suspendida ou suspensa pelo abdômen, certo? Você vai segurar a criança assim, se você flexionar a cabeça dela passivamente, os membros superiores delas vão se flexionar e os membros inferiores vão se estender. Se você estender, fazer a extensão da cervical, da cabeça da criança, vai ter extensão dos membros superiores e flexão dos inferiores, basicamente, fechou? Nossa, não acaba, mano, pelo amor de Deus. Reação de Landau é uma resposta motora, né, que vai ser observada em bebês a partir de 4 a 6 meses, pode persistir entre os 10 a 1 ano de idade, certo? Porém, é importante que isso não é uma resposta flex, mas sim uma reação postural. Então, eu não sei porque que tá aqui no bagulho de reflexo, depois eu vou ter que trocar uma ideia com o idiota que fez esse resumo, mas tudo bem, vamos lá. Reflexo... exagerei, né? Me exaltei. Desculpa, Giovanni, te amo. Reflexo de Landau tem estímulo 1 e estímulo 2. Eu odeio esses que tem 2 estímulos que eu tenho que ficar lembrando. Então, vamos lá. Criança em suspensão ventral. Basicamente é isso. Você vai estar tipo, e aí, seu moleque, seu otário. Basicamente é isso, certo? Fechou. Se você fizer a extensão passiva ou ativa da cabeça, você vai desencadear tônus extensor. Então, vai haver extensão de tronco, quadril, membros superiores e inferiores. Fechou? Então, mano, isso é idiota de fácil.
reflexo de Landau. Estímulo 1, extensão passiva da cabeça, desencadear tônus extensor. Então, se você estende a cabeça do moleque, tudo vai estender, tronco, quadril, superior e inferior, beleza? Estímulo 2, flexão passiva da cabeça, flexão de tronco, quadril, membro superior e inferior, certo? Entre 4 a 6 meses, porém pode persistir até o 12º mês, ou seja, 1 ano de vida. E reflexo de colocação das mãos. Esse é muito fácil também, tá? Conhecido como reflexo de placing. Olha que legal. Reflexo de colocação das mãos ou de placing. Se a gente for lá em cima, vocês vão lembrar, deixa eu ver. Aqui, ó. Placing, ou seja, se tem colocação tanto de perna como mão, é meio que idiota, vocês já estão ligados, tá? Então, ambos podem ser chamados de placing. Então, é bom tomar cuidado com isso e ficar esperto na hora da prova, fechou? Porque aqui usa uma canalha. Enfim, vamos lá. Também conhecido como reflexo de placing, é um reflexo primitivo que vai ser observado nos bebês, né, entre 0 a 2 meses. É uma resposta que envolve, uma resposta automática, né, que vai envolver quando o dorso da mão do bebê é tocado na borda de uma superfície. Ou seja, então a mão do bebê tá aqui, ó. Se eu coloquei a mão aqui, ele vai fazer isso aqui. Basicamente é isso. Posição de teste. Criança suspensa verticalmente pelo examinador, tocar o dorso da mão da criança na borda da mesa, flexão do punho e colocação da mão sobre a mesa. Ou seja, o meu exemplo muito prático. Caso você esteja se perguntando o que é isso, eu também não sei, mas é sobre isso, rapaziada.